O depoimento do hacker Walter Delgatti Neto durou cerca de 2 horas aqui na Polícia Federal em Brasília. E de novidade, segundo o advogado dele, é que o Delgatti entregou à PF um áudio de uma assessora da deputada federal Carla Zambelli, e nesse áudio a assessora comprova a ele que estava pedindo pagamentos para que ele invadisse então o sistema de justiça. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de março de 2024, são 9 horas e 30 minutos. E a Zambelli corre o risco de ir ver o sol nascer quadrado antes de Bolsonaro. Por quê? Porque ela já está indiciada e agora a situação dela sofreu um upgrade de gravidade. O caso que já era complicado para ela, porque ela tem a perseguição armada pelas ruas de São Paulo de um eleitor de Lula durante o segundo turno da eleição de 2022. Depois ela tem a invasão, a contratação do hacker Walter Delgatti Neto e a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça a mando dela, comprovado inclusive pelo áudio de uma assessora dela dizendo que ela pagou o sujeito para fazer isso. E agora o general e o Batista Júnior delataram a Carla Zambelli por ter feito um pedido. Na verdade, ela fez o pedido ao Batista Júnior, ao comandante da aeronáutica, para que ele não deixasse o Bolsonaro na mão. Então vamos ver aqui o material que eu separei para você e que mostra que a situação da Carla Zambelli se complicou muito, inclusive porque as coisas contra ela estão mais adiantadas do que contra Bolsonaro. Lembrando aí e reforçando uma informação que eu dei no Primeiras Notícias de hoje, sábado, dia 16, de que o Alexandre Moraes liberou 27 depoimentos contra o Bolsonaro dos militares que o delataram. Na verdade, o Batista Júnior, comandante da aeronáutica, no fim do governo Bolsonaro, e o Gomes Freire, comandante do Exército. Não foi liberado a delação do Mauro Cid, mas desses dois chefes militares foram liberados os depoimentos, e isso está sendo interpretado como a senha para que se entenda que está para acontecer alguma coisa. A liberação desses depoimentos tem relação, ou pode ter relação, com uma tentativa de justificar para a opinião pública medidas duras que estariam para ser tomadas. O artigo 312 do Código de Processo Penal diz que prisão preventiva também se justifica para manutenção da ordem pública. Bom, vamos em frente. Ex-chefe da Polícia Federal relatou a pedido de Carla Zambelli por golpe. Brigadeiro, o senhor não pode deixar o Bolsonaro na mão. O ex-comandante da aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, afirmou em depoimento à Polícia Federal ter sido procurado por Carla Zambelli durante as discussões da trama golpista. Segundo o militar, na abordagem, a parlamentar lhe pediu: brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão. Em resposta, segundo o relato do militar, ele disse: deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade. Batista Júnior afirmou ter relatado o pedido ao seu superior, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Em nota, a defesa da deputada afirmou que desconhece os fatos envolvendo essa minuta, reiterando que igualmente jamais pediria algo irregular, imoral ou ilícito. Ela só pediu para o hacker, e isso está comprovado, ela está indiciada por isso, ela só pediu para o hacker invadir o CNJ. Ela jamais acolheria, solicitaria ou pediria algo ilícito. Veja só. O depoimento de Batista Júnior é considerado um depoimento-chave na investigação da Polícia Federal. Os relatos de Batista Júnior corroboram as declarações de Freire Gomes e Mauro Cid. Enquanto isso, o PSOL pede a cassação de Zambelli por fala incitadora do golpe. A deputada bolsonarista, como você viu, aprontou de novo.
E agora complicou para ela. A Polícia Federal decidiu convocar a Zambelli para prestar depoimento sobre a trama golpista. A deputada Carla Zambelli vai ser convocada a prestar esclarecimentos à Polícia Federal após o comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, afirmar que foi procurado pela parlamentar para aderir à trama golpista esboçada por aliados de Jair Bolsonaro para impedir a posse do presidente Lula. Bom, como brinde aí para você, como plus, eu quero informar uma tragédia. Ontem à noite eu escrevi para Carla Zambelli, porque ela ironizou a fala do Brigadeiro Batista Júnior, dizendo que o Brigadeiro se deixou pressionar por ela. E eu escrevi para ela o seguinte, eu disse, olha, o Brigadeiro é o contrário, o que ele disse foi que não se deixou pressionar pela senhora. Ela diz assim, que Brigadeiro, que chefe militar se deixaria pressionar por uma deputada do baixo clero, porque o Batista Júnior chamou ela de deputada do baixo clero. Deputado do baixo clero é um deputado de somenos importância. Bom, o que acontece? Eu disse para ela, olha, é o contrário, ele não se deixou, foi o que ele falou. Aí ela me bloqueou. Eu disse, ele não se deixou e você e o Bolsonaro vão dividir a mesma cela. Eu disse algo nessa linha. Ela pegou e me bloqueou. Eu quero saber como eu vou viver a minha vida sem os tweets geniais de Carla Zambelli. Eu acho que eu vou morrer, provavelmente de rir. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.